Bom, senhores, o questionamento que o nosso amigo fez aqui, trouxe no grupo de comentários, o Antônio, sobre a postura do Richard Feynman, tá? Sobre as opiniões que ele teve sobre os estudantes brasileiros na década de 50. Antes de comentar sobre isso, eu quero falar quem foi Richard Feynman. Acho que, para mim, o Richard Feynman eu tenho inveja do Richard Feynman, tá? Mas não aquela inveja que eu não queria que ele existisse e que eu queria ser igual a ele. Porque, veja, o Richard Feynman, ele era um cara brilhante, ele foi prêmio Nobel, tá? É, mas ele não era só brilhante, ele era um cara normal. Ele era um cara divertido, ele era um cara gostava de dar risada, brincalhão, pregava peça com as pessoas, tinha um sorriso lindo. E é um cara que você se divertia com ele. E além disso, era um cara brilhante, brilhante quanto? A nível Einstein, entendeu? Esse foi Richard Feynman. Ele foi um físico que muito jovem já começou a aparecer na academia, se destacar. Ele participou do projeto Manhattan, o projeto que construiu a bomba, que possibilitou a construção da bomba atômica. E ele aprontava todas lá, era um físico brilhante. Eu acho que ele estava num time que fazia os cálculos, tá? Que os cálculos tinham muito cálculo numérico. Eu acho que era lá, posso estar enganado, que ele estava alocado. Mas ele aprontava com todo mundo, ele quebrava cofre dos caras, quebrava o segredo. Ele ficava saindo por saídas proibidas do complexo e entrando. Dava entrada 3 vezes seguidas no complexo. E aí ele saía por um buraco que ele escapava, que ele achava na grade, para mostrar falha de segurança. Ele era um cara maluco. O Richard Feynman era um cara que ele criava uma opinião sobre tudo. Então, eles estavam num puta de um projeto secreto, a CIA junto, todo mundo lá, o governo americano, o exército. Nada podia escapar, mas ele achou um buraco numa cerca. E ele entrava no complexo, saía pelo buraco, dava a volta no complexo e entrava de novo. E tipo, o soldado lá falava, pô, mas eu já vi você entrando. Ele fazia isso 4 vezes seguidas e os caras não entendiam. Pô, eu vi ele entrando, mas não vi ele saindo. E ele ficava fazendo isso. Ele também achava falhas de segurança nos cofres, ficava quebrando. Meu, o cara era um maluco, meu. Mas era um gênio absoluto. Ele desenvolveu uma interpretação nova da mecânica quântica, vinculada a integrais de caminho. Ele deu uma interpretação completamente nova. Ele abriu um campo novo da mecânica quântica. Ele possibilitou que cálculos extremamente complexos, impossíveis de serem feitos à mão, fossem feitos com desenhos. Então o cara fazia uns diagramas besta, e esses diagramas estavam fazendo cálculos absurdos, que era impossível de ser feito na época. E até hoje, muitos desses cálculos, ninguém nem se arrisca a ter uma abordagem diferente, que não seja a abordagem de Feynman. Então ele foi um cara especial em todos os aspectos, e eu invejo esse cara. Em 1986, quando houve o acidente da Challenger, aquele ônibus espacial do programa da NASA, chamaram várias pessoas para o comitê de segurança para validar, em tentar entender o que aconteceu. E dentre elas chamaram o Richard Feynman. Mas assim, a NASA já sabia o que tinha acontecido, mas eles precisavam contratar um time de especialista para mostrar, olha, o dinheiro público está sendo bem utilizado, a gente está contratando especialista para olhar. Mais ou menos aquele consultor genial que vai resolver um problema que já está resolvido, mas você tem que contratar para os acionistas verem que você está se preocupando, tá? Só que fizeram um erro de chamar o Richard Feynman, entendeu? Então assim, era só para usar, para falar, olha, tem um prêmio Nobel de Física no grupo. Só que o cara era louco, entendeu? Ele, além de ser uma das pessoas que escreveu o relatório sobre o que aconteceu, ele escreveu um relatório próprio sobre as falhas de comunicação que ele achou na NASA. Então, tiveram 2 relatórios, o oficial e o do Richard Feynman, porque ele foi investigar tudo o que estava acontecendo na NASA. Ele foi onde ninguém iria, entendeu? Foi falar com os pés de chão mesmo lá, nas empresas envolvidas. E, enfim, o cara queria saber a verdade, tá? Então, assim, a vida desse senhor foi uma coisa excepcional, do começo ao fim. Sério, eu tô falando com vocês aqui, eu tô
falando do meu carro para sair para um compromisso. Eu estou nesse exato momento arrepiado, porque falar do Feynman, se você não se arrepiar um pouco, você não sabe quem foi esse cara. Assim, ó, eu tô falando a verdade, eu tô arrepiado, cara, porque o cara era isso mesmo, foi brilhante. Se vocês tiverem oportunidade de forem em algum sebo que tenha revistas, tá? Tem alguns muito bons em São Paulo, tem o Sebo do Messias no centro de São Paulo, e lá eles têm uma seção da Scientific American Brasil, tem uma só dedicada ao Richard Feynman. Compre! Vai valer muito a pena. Mas bom, o comentário que me trouxe aqui foi o seguinte: o Richard Feynman, quando ele veio ao Brasil na década de 50, ele foi convidado para passar, acho que... Olha, faz muitos anos que eu li sobre isso, eu posso estar com a memória nublada, os detalhes eu posso estar falando besteira, mas o assunto principal que eu me dedico aqui, eu sei o que eu estou falando. Agora os detalhes podem estar mais ou menos certos. Eu acho que ele foi passar 6 meses no Rio de Janeiro. Bom, antes de chegar no Rio de Janeiro, ele fez 6 meses de aula de português. E ele aprendeu português e ficou fluente. Então ele chegou no Brasil falando português. E assim, o cara tocava bongô, o cara era maluco, ele desfilou na escola de carnaval. Eu não sei se ele ficou na CBPF ou se ele ficou em alguma outra universidade, PUC, eu não lembro onde que ele ficou, tá? Mas ele foi convidado a ministrar cursos e assistir cursos no Brasil, e assim, tipo, pegavam os melhores alunos e botavam para falar com o Feynman. E o Feynman começou a ver esses cursos, ver os materiais, ver os alunos, e ele teve uma opinião que foi muito difícil pro Brasil, cara. Que os estudantes brasileiros, eles faziam as coisas de maneira mecânica. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles só faziam, tá? E essa crítica dele, ela tem um fundamento absoluto, porque ele disse que tem um caso muito importante. Ele pegou um livro... Cara, eu não sei onde foi, eu não vou falar o nome de nenhuma universidade porque posso cometer um erro aqui, uma injustiça histórica. Mas era um livro de começo de curso, de física de laboratório. E aí você tinha que interpretar dados de um experimento, tá? E chegar a conclusões. E um experimento era um experimento simples, era um experimento de bolinhas descendo uma rampa, tá? Então tinha lá, ó, acho que... alguns dados sobre a velocidade em função do tempo, etc. Tá? E era um exercício muito simples. Você tinha os dados, você tinha que traçar a reta ali, acho que descobrir a aceleração da bolinha. Uma coisa, eu não lembro exatamente o que era o gráfico, tá? Mas era altura, tempo, velocidade, alguma coisa nesse sentido. Tá? E você tinha que chegar em alguma conclusão, e era um exercício muito simples. Tá? E aí ele via os alunos fazendo aquilo e chegava na resposta e usando o método do mínimos quadrados e tal. Mas ele percebeu uma coisa que ninguém percebeu, que aqueles dados que estavam no livro sobre o experimento eram falsos. Porque aí ele explicou, ele percebeu isso, que ele falou: olha, essa bolinha, a hora que ela está descendo a rampa, ela não tem só energia cinética, ela tem energia rotacional. E isso está sendo desprezado nesse exercício. Então isso mostra que esses dados são falsos. A pessoa que escreveu esse livro não realizou esse experimento. Ela plotou os dados ali para ensinar as pessoas. Então ele falou: olha, vocês não estão pensando o que vocês estão fazendo, vocês estão só fazendo a conta. E essa foi uma crítica muito dolorida. E ele veio para o Brasil, ele fez um relatório dele do Brasil, porque ele era assim. Isso foi muito doloroso, tá? Para os professores, para os alunos. Mas o Richard Feynman não estava errado. Infelizmente ele está mais certo do que nunca. Eu não paro de fazer conta, tá? Eventualmente quando eu estou tomando banho, eu uso o sabonete para desenhar no vidro, para fazer cálculo no vidro. E ontem eu estava calculando um quadrado de um número natural. Aí eu uso aquele método que você faz a multiplicação de dois números, né? Tipo 16 vezes 16. Aí você bota um traço, pega o primeiro 6 ali, multiplica, soma. Aí você bota um sinal de mais e anda com a soma. E daí você soma tudo tal, numa certa ordem. Olha, eu sempre volto nisso. Isso foi ensinado pra mim, cara. E eu sempre fui considerado um cara horrível de matemática na escola. Pelo menos no começo, nos meus primeiros anos. Mas
eu me revoltava com isso, eu não queria aprender matemática, porque isso não faz sentido, esse algoritmo de multiplicação. Que porra é essa que você pega os números e joga eles pro lado, e aí você soma? E pior, na divisão você mete uma vírgula e bota eles pro lado direito. Que história é essa? Você empresta um zero aqui, bota um zero ali. Isso é uma coisa para débil mental, não é para uma pessoa racional. Então, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Os alunos, quando fazem uma multiplicação, eles não sabem o que eles estão fazendo. Estão reproduzindo um método, não serve para nada. Seria muito melhor se eles usassem a calculadora do celular. Seria mais rápido, mais preciso. Não serve para nada. Ensinar isso não serve para nada. É melhor que não ensine, tá? Então, eu acho que os meus anos na escola, meus primeiros anos, até o colegial, eu poderia ter jogado no lixo esse tempo que foi dedicado ao estudo de exatas. Poderia ser dedicado, por exemplo, ao esporte, ou sei lá, a aulas de teatro. Seria muito mais bem aproveitado, ou qualquer outra disciplina, português talvez, tá? Embora eu acredito que seja uma coisa enfadonha, mas respeito quem consegue aprender algo. Mas cara, então o Feynman, ele não estava errado, ele estava certo, mais certo do que nunca. A gente não pensa no que nós estamos fazendo, a gente só faz. Então isso até hoje acontece nas universidades. Veja um professor ensinando sobre uma disciplina, você tem vontade de se matar na maioria das vezes. O cara tá te falando um monte de coisa, um monte de definição, tá saindo do nada e tá levando a nada, entendeu? Então, eu concordo com o Richard Feynman em tudo que ele fala nesse aspecto. Para mim, uma boa aula, ela deveria começar na primeira aula de qualquer curso de faculdade. Na primeira aula, o professor fazer um desenho da disciplina inteira na lousa. Nós vamos sair desse ponto, chegar aqui, nós vamos terminar aqui. Para o aluno ter noção do que ele vai ver nessa disciplina. Porque é uma coisa insana. As pessoas não estão feitas, elas não são formadas para pensar. Elas são formadas para computar, e elas computam errado. Então elas não servem para nada. Então assim, o ensino de exatas no Brasil, realmente, ele não é bom, tá? Não é porque os nossos professores são ruins, é porque nós utilizamos um método ruim. O método que nós utilizamos é o mesmo método que os monges espanhóis utilizavam há 1000 anos atrás, que é ficar falando de maneira expositiva, você fica copiando. Até ontem eu estava falando com um amigo meu, e ele, eu tô sem tempo, porque eu tô fazendo umas disciplinas aqui na Unicamp, na matemática, mas aí o professor passa a aula e eu tenho que copiar. Tem que copiar. O professor manda as notas de aula dele pelo Google Class. O que ele escreveu, ele manda a lousa pro aluno, você tem que copiar. Veja só, isso daí é um resíduo. É algo que tá preso nas pessoas. Elas têm que fazer como os monges espanhóis faziam. Você tem que copiar. E não é. Você tem que pensar no que você está fazendo. Você tem que tentar entender o que você está fazendo. Não se trata de aplicar uma fórmula. Então isso é melhor que você não aprenda, tá? Você entrar numa faculdade de física e não pensar no que você está fazendo, é melhor que você não faça. Você conseguir calcular um campo magnético sem tentar entender o que está por trás ali, o que está causando isso, você desculpa, você não serve para nada. Um computador faz isso, cara. Essa é a nossa diferença. O Richard Feynman estava resolvendo um problema uma vez e tinham físicos e matemáticos juntos tentando resolver esse problema, e era uma calculeira desgraçada. Então era basicamente, você tinha eu acho que era um nêutron, tá? Passando, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era o seguinte: era um elétron passando a uma velocidade muito alta, próximo de outros elétrons. E aí o problema era calcular a interação dessa minhoca toda. Os caras, eles não conseguiam fazer a conta, entendeu? Aí o Richard Feynman viu, em 20 minutos ele deu a resposta. E, deixou uma sala inteira com ódio e raiva dele. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? Aí ele explicou, ele falou, gente, pros pares dele, tá? Não eram alunos, era pros pares. Ele falou, se esse elétron que tá andando
ele está vindo a uma velocidade muito alta, quase a velocidade da luz. Então, para esse elétron, os outros estão parados. Eu tenho que considerar os outros parados, eu não tenho que levar em consideração o movimento dos outros elétrons. Se ele está numa velocidade tão alta, para ele os elétrons estão parados. Eles não vão ter um movimento significativo. Então eu travei os outros elétrons e só movimentei esse. E chegou na resposta, chegou no que eles mediram. Então é isso que o Feynman fala, tem que pensar no que você está fazendo e não só sair calculando que nem um louco. Se você é uma pessoa que só calcula, desculpa meu amigo, você não serve para isso. Vá fazer outra coisa da sua vida, vá fazer um curso de pintura, porcelanato, filtros de barro, artesanato, vai estudar línguas. Você não serve para isso, cara. Você tem que pensar no que você está fazendo. Então essa crítica do Feynman, ela é a mais atualizada possível, tá? E se alguém não acreditar no que o Feynman está falando, eu convido a vocês a assistir um curso universitário, tá? Uma única aula. Ah, como que eu faço isso? Você vai na universidade pública próxima a que você mais se interessa, tá? No começo de semestre ou agora. Vá agora, tá? Manda um e-mail para uma disciplina que você goste, para um professor e fala, eu quero assistir a aula como aluno convidado, você pode liberar para mim? O professor vai liberar os acessos, estão lá as aulas, estão tudo gravada. Você vai lá e assiste pelo Google Class, você vai ver o que eu estou te falando. Tá bom, senhores? Um grande dia para vocês, um grande abraço.